quem plantar amor, união e amizade, dissipando a tempestade que retarda a colheita. Deus dirá: vinde a mim, fiel servidor. Abra o coração para um mundo de regeneração. Lá está a chave da salvação. Ditosos os que a caridade tenham praticado, ditosos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar e pedir. E as recompensas celestes virão. Ditosos os que a caridade tenham praticado, ditosos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar e pedir. E as recompensas celestes virão. E as recompensas celestes virão. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com paz. Para iniciar o nosso Evangelho, vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 8, Vida e Posse. Não é a vida mais que o alimento? Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes acercas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a tua luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem pretender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles
que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Vamos primeiro fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, procuremos nesse instante relaxar, tranquilizar os nossos pensamentos e nos conectar com Deus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais este Evangelho. Te pedimos a tua assistência e teu amparo, que os bons espíritos possam nos conduzir na leitura, nas reflexões e em todos os momentos. Abençoa todos os lares, Senhor, que estão conosco nesse momento participando deste Evangelho. Cada irmão seja assistido em suas necessidades, fortalecendo, amparando e consolando, Senhor, seja o que estiverem passando. Que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. E é assim, Senhor, através desta prece, que pedimos permissão para iniciar o Evangelho no lar do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento agora vamos iniciar a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje abordaremos o capítulo 17, Sede perfeitos, e vamos falar do tema Cuidai do corpo e do espírito. Conquistará a perfeição moral na mortificação do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi de modo muito importante na alma, pois deve ser considerada como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, vibre e conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto e vigoroso. Sigamos uma comparação. Ei-los em perfeito estado, alma e corpo. O que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades diferentes? Defrontam-se dois sistemas, o dos ascetas, que desejam mortificar o corpo, e o dos materialistas, que desejam rebaixar a alma. Duas violências, uma quase tão insensata quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, pulula numerosa multidão de indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e são econômicos na felicidade. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Então, irmãos, nós, de forma mínima ou de forma grande, sabemos que temos ao nosso dispor o nosso corpo e o nosso espírito, que se completam nessa missão de evoluir. O corpo é o invólucro do espírito, que é a nossa verdadeira vestimenta. Não tenhamos dúvida disso. Porque o espírito é o princípio inteligente e o corpo é o instrumento necessário para que nós possamos desenvolver essa inteligência. Porque nós somos criaturas divinas, que criou esse invólucro, que é o corpo, para que o espírito possa usar como escola. Que o Espiritismo nos diz que o corpo é a escola da alma, é o instrumento do qual nós nos dispomos para evoluir. Porque uma vez que fomos criados pelo nosso Criador, simples e ignorantes, mas com o objetivo de evoluir, até nos tornarmos anjos, ou seja, puros. E nesse processo de depuração, que é essa caminhada evolutiva, nós vamos precisar de uma vestimenta. Ora nós vamos estar encarnados, ora nós vamos estar
na erraticidade, que é onde nós nos encontramos quando estamos sem essa vestimenta. Porque o corpo biológico, nós bem sabemos que ele tem uma validade. E é durante estas muitas existências que nós somos convidados a evoluir. E nesse processo evolutivo, a gente vai começar a entender que esse corpo, embora ele tenha um prazo de validade, ele tem que ser cuidado. Né? E cuidar do corpo literalmente significa, né, zelar pela saúde dele. E todos nós sabemos, né, de certa forma, como zelar por esse corpo. Desde a alimentação, as horas necessárias de sono, a atividade física, que nós hoje, dos dias atuais, diferentemente de uma geração anterior, que andavam mais, que suavam mais, então relativamente tinham uma saúde melhor, vamos assim conceituar. Porque aí, daí vão surgir outras indagações, né? As necessidades eram maiores. Sim, com certeza. Então a necessidade sempre foi, desde os tempos mais remotos, né? Sempre nos convidaram para que nós viéssemos a cuidar do corpo. Mas a gente percebe, a gente vê claramente, assim como nós também muitas vezes fazemos mau uso desse instrumento divino. Né? Porque eles são conduzidos ao vício, aos vícios. Muitas vezes nós os maltratamos como forma de punição por uma conquista não realizada, por alguém que nós não conseguimos trazer para o nosso convívio. Porque ao longo das nossas muitas existências, nós vamos acumulando vícios e defeitos. Mas esses vícios, eles não são do corpo. Os vícios são da moral. Os vícios são do espírito. Muitas vezes ouvimos dizer, e de repente já até dissemos, a carne é fraca. Mas a carne não é fraca. A carne que nós temos, essa vestimenta que nós temos, é o instrumento necessário, é o instrumento adequado para a nossa evolução. Então Deus, nosso Criador, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu o corpo adequado. Que não tenhamos dúvida. Porque pode surgir o seguinte questionamento. E as pessoas que sofrem de doenças crônicas, que sofrem de dores das quais a medicina não revelou, que buscam incessantemente a cura para suas dores, para suas dificuldades físicas. Essas dores, elas são originárias no espírito, porque o Espiritismo nos diz que todas as dores que não têm origem na matéria, elas são consequências dos nossos vícios, aonde muitos entendem como punição as dificuldades, as deficiências, a partida prematura de crianças recém-nascidas, de jovens. As pessoas que pensam do ponto de vista materialista vão culpar a Deus, nosso Criador. Mas para aqueles que estão se permitindo, que já se permitiram se espiritualizar, vão compreender que nós somos seres imortais no espírito. E quando nós associarmos os valores morais às necessidades físicas,
nós vamos encontrar o equilíbrio entre o corpo e a alma, entre as necessidades da matéria e as necessidades da nossa moral. Do ponto de vista da existência atual, podemos de certa forma julgar que muitas dores não vão passar, que muitas dificuldades não vão ser findadas, mas apenas do ponto de vista dessa existência. Porque uma vez que nós nos permitirmos a resignação, aceitar as dificuldades, que temos a necessidade de evoluir, mas que devemos buscar a cura, que devemos buscar o remédio. Sim, o remédio para as dores físicas, mas muito mais o remédio para as nossas dores físicas. Não é que em algum momento, porque nós julgamos que já compreendemos, nós vamos abandonar a nossa vestimenta, acreditando que as dores, as dificuldades vão nos conduzir a uma evolução. O nosso tempo é diferente do tempo divino. Então não nos cabe abreviar o sofrimento. Não nos cabe entregar ao que nós chamamos de sorte. Cabe o despertar, a aceitação das dificuldades. Porque muitas vezes essas dificuldades, elas vêm para nos levar ao trabalho, que é uma das leis divinas, que vai culminar com o nosso progresso. Pela resiliência, ou seja, de nós nos colocarmos no lugar do próximo. O deixar de lado o egoísmo, porque muitas vezes a abreviação de nossas dores passa por nós tentarmos aliviar a dor do próximo. Porque nós podemos sim auxiliar o próximo, uma vez que nós já nos permitimos adentrar essa luz do Evangelho, essa luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, que estão vivas e propagadas por muitas pessoas, por muitas religiões. E se nós nos atentarmos para o seguinte detalhe, de buscarmos através da oração, da vigilância, e na oração pedir para que o nosso Mestre Jesus potencialize a nossa fé, para que nós possamos exercitar a paciência. Então, com fé, com paciência, com resignação, que é esse sentimento nobre. Uma vez que nós entendemos que algumas coisas não podem ser modificadas, então força para resistir. Gratidão. Para muitos é inconcebível acreditar que as dores, que as misérias, as dificuldades são uma bênção. São uma bênção, porque uma vez que elas vêm do nosso divino Criador, que é a inteligência suprema, então tudo tem a sua razão de ser. Que possamos pedir forças para superar as dificuldades, mas que ainda possamos lutar, sim, dia após dia, para que nós possamos melhorar. Porque o equilíbrio do corpo passa pelo equilíbrio da mente, que nós vamos chamar de espírito, que é o nosso verdadeiro estado. A ciência já está entrando nessa linha de compreensão e já tem provado que a ansiedade, que a depressão,
que doenças coronárias, que a pressão, o diabetes estão relacionados ao nosso estado de espírito. Quando nós nos iramos, percebemos que a nossa pressão altera. Quando a gente vibra numa sintonia negativa, tentando revidar as ofensas, apontando os erros dos outros, julgando e até condenando os outros. Então, a gente cria uma sintonia com energias negativas. Todo pensamento, toda ação emanam energias. E essas energias vão se converter nas chagas humanas, que são as doenças, que são as dificuldades. Então que possamos viver com mais harmonia, com mais paciência, perseverando na fé, buscando a cura, mas de forma natural, respeitando os limites do nosso corpo, o exercitando, o alimentando bem, mas também o espírito, porque é cuidar do corpo e do espírito, orando, vigiando, filtrando os nossos pensamentos, elevando as nossas intenções ao mais alto, ao nosso Mestre Jesus, porque ninguém vai a Deus sem que seja através de Jesus, ou seja, pelos seus ensinamentos, pela sua vivência. Então que não adiemos mais esses cuidados, né? A elevação desses pensamentos. Então essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Cuidai do corpo e do espírito. Que Deus possa abençoar imensamente cada um de todos nós. Muito obrigado. Agora nós vamos para a nossa prece de encerramento e após continuem, porque será o passe. Então, meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto em sinal de gratidão ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador. Divino Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos refletir no Evangelho, nos Teus ensinamentos. Potencializa nossa fé, protege nossos lares, nos guia em nossos caminhos, que possamos deixar vibrar, brotar essa luz, essa centelha divina que há em cada um de nós, e possamos irradiar a paciência, a benevolência, a resignação, a resiliência e todos os bons sentimentos, equilibrando a nossa saúde mental, a nossa saúde corporal. Que possamos orar, que possamos rezar, que possamos vibrar por um mundo melhor, que possamos emanar bons pensamentos por aqueles que nos têm como inimigos e por aqueles que outrora o nosso coração ainda não aceita. Que possamos no primeiro momento não revidar, que possamos não apontar, não julgar e muito menos condenar, assim como Deus tem feito com cada um de nós, esperando-nos pacientemente a nossa transformação, a nossa elevação. Com essa prece, estendemos também os nossos pensamentos a todos aqueles que dirigem as nações, no executivo, no legislativo, no judiciário. Derrama, Mestre, teus bálsamos sobre os que estão acamados, em casa ou em leitos hospitalares, sobre aqueles que sofrem dos infortúnios ocultos, por aqueles que ainda se impacientam e, sobretudo, por aqueles que ainda se comprazem com o mal. Que possamos vibrar em sintonia com os nossos anjos guardiões, que possamos
sempre que possível, vibrar por um mundo melhor, orando e vigiando os nossos pensamentos. Muito obrigado, Divino Mestre, e que seja feita a Tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós mais uma vez e até uma próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo